sede às vezes não é nem mais a mesma do início. A realidade é essa, não que é o correto, mas é o que vivemos hoje. Então aviva no meio, então é um convite, aleluia. Fortalecer o joelho, as mãos cansadas e os joelhos, aleluia. E os joelhos desconjuntados. É um convite para a restauração. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando fala de restauração, eu me lembro logo de Neemias. Ele, como vocês sabem, ele foi chamado por Deus com o propósito de restaurar os muros de Jerusalém. E quando você vai ver no Aurélio a palavra, o significado da palavra restauração, louvado seja Deus, quer dizer refazer. Refazer quer dizer recuperar, aleluia. Mas quando vamos olhar o significado bíblico da palavra restauração, ela quer dizer voltar ao original. E Deus ele estava usando Neemias para dizer para Jerusalém: é preciso voltar ao original, é preciso voltar à essência, tornar a levantar as mãos cansadas. Vinde e vem. Deus está usando isso. E baseado nesse tema, o Senhor colocou no meu coração um tema específico para nós estarmos refletindo agora de tarde. O Senhor colocou no meu coração acerca de maturidade para nós estarmos refletindo. Porque muitas vezes, se a gente observar o estado que muitos de nós nos encontramos hoje, é por falta dessa palavra poderosa. A realidade de muitas igrejas hoje é por falta dessa palavra poderosa. Muitos hoje, infelizmente, estão desfalecendo as mãos cansadas, estão com os joelhos desconjuntados, é por causa desta palavra poderosa. Se a gente soubesse o poder que tem esta palavra, louvado seja Deus. Quando você chega, irmãos, ao nível de maturidade com Deus e de entender os seus planos, os seus propósitos, irmãos, as coisas desta terra não te interessam mais. Muita coisa que as pessoas fazem e muitas coisas que as pessoas falam não te atinge, não tem valor, não tem significado para você. Você não leva em conta porque você virou um bom administrador de suas emoções. Isso também é ter maturidade. Louvado seja Deus. Precisamos, irmãos, aleluia. A gente entende que quando a gente é maduro, a gente entende que a vida é feita de ciclos e de estações. E aí eu entendo que eu não posso ficar parado em nenhuma estação, em nenhum ciclo, que eu preciso avançar. Perceba que quando alguém está jogando um videogame, esse jogo, as crianças gostam de jogar celular, né? Fica jogando esse jogo que passa de fase. Aí está ali jogando, passa uma fase, passa outra, tem uns então que só quer parar, depois que chega na fase final. Pergunte se algum deles, você quer voltar de fase? Nenhum deles vai dizer que quer. Eu não, já passei dessa fase, eu quero é avançar. Temos que caminhar nesta visão de avançar. Aleluia. Louvado seja Deus, de seguir, de prosseguir para o alvo. Louvado seja Deus, aleluia. Gálatas 4, de 1 a 7. Louvado seja Deus. Eu vou abrir aqui para ler com vocês. Aleluia. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingirmos a idade adequada, o herdeiro não estará numa posição muito melhor do que a de um escravo. Apesar de ser dono dos seus bens, ele deve obedecer a seus tutores e administradores, até a idade determinada por seu pai. Aleluia. Pronto, vamos parar até aqui. Louvado seja Deus. Precisamos, irmãos, nos apropriar da nossa herança como filho. Aleluia. E observe só o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Enquanto o herdeiro, o menino, ele tem uma herança do pai, só que ele é de menor. É assim que acontece no mundo natural. Ele tem uma herança, ele é dono da herança por direito, só que ele só pode tomar posse da herança quando ele se tornar de, ou seja, quando ele alcançar a maturidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Você só vai alcançar a plenitude do que Deus ele tem para você quando você alcançar a maturidade. Porque muitos filhos, herdeiros com direito à herança, mas preferem viver como escravo, que a Bíblia diz. Ele só torna o fato dele ser ter herança, ele não torna ele diferente do escravo. O que torna diferente é ele tomar posse da herança. E a palavra ainda vai
dizer que até ele ficar de maior, alcançar a maturidade, ele vai precisar de um tutor, ele vai precisar de um administrador. E sabe o que é que eu entendo com isso? O quanto nós precisamos de amadurecimento, até quando nós vamos ficar esperando alguém para nos dizer o que temos que ser feito, o que tem que fazer. Louvado seja Deus. Que nós possamos entender que é necessário amadurecer para tomarmos posse, para conquistar tudo aquilo que o Senhor Ele tem preparado para nós. Louvado seja Deus. Sem maturidade ninguém, irmão, chega à plenitude de Deus. Você lembra daquele filho pródigo? Lucas 15. Ele chega para o pai e diz assim: eu quero a minha herança, eu quero metade da minha herança. O pai deu a parte dele. Ele pega a parte dele, torra a parte dele toda, destrói tudo em pouco espaço de tempo. Por quê? Porque ele é imaturo. E aqui a gente entende, irmão, que toda pessoa, irmãos, que foi introduzida numa gestão para o qual ela não foi preparado e ela não tem estrutura, ela tende a botar a perder tudo aquilo que Deus entregar na mão dela. Diga para o teu irmão assim, ó, aguenta firme. Deus está te preparando. Suporta firme. Espera o tempo e espera a vontade de Deus. Porque se Deus entregar antes do tempo, muitas vezes sabe por que está doendo? É porque Deus está te preparando. Sabe por que da afronta? É porque Deus está te preparando. Sabe por que da luta? Sabe por que das provas? É Deus te preparando para tomar posse da tua herança. Aleluia! E suporta. Suporta firme, suporta em pé. Enquanto você permanecer em pé, Deus ele vai te sustentar. Deus ele vai abrir caminho no meio da tormenta enquanto você permanecer de pé. Louvado seja Deus. Observe que toda vez, nós falamos de maturidade, observe, eu quero que você já observou. Observe que toda vez que tem uma demanda, vou falar de igreja, a gente está na igreja, nós somos igreja, dentro de uma igreja, que é necessário juntar para resolver, sentar para botar os pontos nos is. Observe que toda vez, sem exceção, toda vez que acontece isso, aí você chega lá para resolver, você percebe, geralmente chama um líder maior, só para a apóstola, né? Resolver o apóstolo Emerson. Observe que toda vez que você chega para resolver, você percebe, se as pessoas tivessem um pouquinho mais de maturidade, isso não teria acontecendo. Você percebe se alguém renunciasse mais o seu eu, isso não estaria acontecendo. Você percebe se alguém, aleluia, fosse um pouco mais convertido, isso não estaria acontecendo. Você percebe, aleluia, se alguém tivesse mais focado na palavra, isso não teria acontecendo. Você percebe se alguém fosse mais curado, fosse menos menino emocional, isso não teria acontecendo. Observe que os problemas são por motivos fúteis. Observe que problemas são por coisa que eu mesmo poderia ter evitado. Rabaço de carabaceia. Você percebe, irmãos, que aquele problema foi montado porque alguém poderia ter sido um pouco mais humilde. Você percebe que aquele problema está acontecendo, alguém poderia ter um pouco mais de compromisso. Aleluia. Aí você olha isso aqui, louvado seja Deus. Aleluia, Deus, tu és santo. Muitas vezes, irmãos, falta mais de Deus em nós. Falta um pouco mais de conversão em nós. Falta um pouco mais dos frutos do Espírito Santo em nós. Porque se os frutos tivessem em nós, muitos problemas teriam sido evitados. E eu vou um pouco mais longe. Se eu realmente estivesse convertida, liberta, quase todos os problemas são evitados. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí eu fico assim, Nádia, me perguntando, aleluia. Porque minha oração é: Senhor, não me deixa tropeçar em minhas palavras. Senhor, não me deixa cair, que eu sei que sou falha, pobre, pecador, miserável para todo mundo. Senhor, me sustenta, me ajuda, me mostra o caminho. Não me deixa afligir o meu irmão. Não me deixa, você pode até não entender isso, não se escandalize, mas eu preciso ser ofendida do que ofender. Longe de mim ser o motivo da ofensa de minha irmã. Longe de mim ser o motivo da angústia, das lágrimas do meu irmão. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus para nós é maturidade. Aleluia. Eu vou te dar um exemplo, aleluia, que aconteceu. Uma coisa simples, muitas demandas que às vezes chegam ao nosso ouvido, eu fico, meu Deus, tem coisa
gastar tempo orando para saber qual é a direção que tem que ser tomada. Um pouco de discernimento, um pouco de maturidade, um pouco de entendimento. Você vai saber o que Deus quer que você faça. Não tem muito tempo, uma amiga minha me ligou. Aconteceu uma demanda com o filho dela. E aí ela... Cadê? Glória a Deus! Aleluia! Aconteceu uma demanda com o filho dela. E ela me liga desesperada. Passou o dia, ela deu muito, eu liguei para ela. Liguei para ela, não entendeu. Eu falei, vou ligar de novo. Nunca mais falei com ela. E aí quando ela atende com a voz desesperada, chorando, o que foi, menina? Passou o dia todo na cama. Eu falei, por quê? E aí ela disse, aconteceu uma demanda com o filho dela. E a irmã dela disse a ela que aconteceu porque ela prioriza mais a igreja do que os filhos dela. Eu falei, Senhor, me dá graça. Sabe por quê, irmãos? Aí a gente tem que dar leitinho, pastora, a apóstola. A gente tem que dar leitinho. Aí vai da palavra devagarzinho. Isso aí foi o diabo que usou ela para te atingir. Mas não fique assim, porque aí você está dando lugar, o propósito dele está se cumprindo. Mas está repreendendo a palavra sobre sua vida. E aí vai. Mas sabe qual foi a vontade que Deus vai dizer para ela? Meu irmão, que diabo usou ela para falar a verdade? Eu conheço a vida dela. Ela ia dizer não. Eu falei, então, meu irmão, você não acha que precisa amadurecer, não? Meu Deus! Tem gente que sofre por falta de maturidade, sofrimento desnecessário, está ali padecendo, porque ainda é menino, porque aumentou para não crescer. Aí não tem muito tempo também que uma outra colega me liga desesperada, Nádia, eu falei, oi, eu liguei para você orar por mim, eu falei, ligou para quê? O que está acontecendo, minha irmã? Aí ela chorando, desesperada, porque tem uma semana que ela perdeu emprego. Sabe quando você pensa alto? Deus me dá a dizer assim, você me ligou por causa disso? Mas eu mudei minha língua, né? De vigia, mulher. Tem que vigiar. Você não ligou por causa disso? Aí você vai ter que dar leitinho. Mas a vontade foi dizer para ela, minha filha, se eu te contar a situação financeira, você vai me pedir perdão por ter importunado, mas vai pedir o meu Pix. Foi minha filha, mas sabe por quê? Porque até nas respostas que a gente vai dar, a gente tem que pensar, porque o menino não aguenta ouvir. Crente em Deus, até que ponto nós estamos fazendo o que todo dia ouvindo a palavra? Aleluia. Crente em Deus, cheio de meninice, trazendo problemas para si, problemas para os outros, por falta de maturidade, porque não tem equilíbrio para entender que tem que controlar suas emoções. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 13:11 vai dizer, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas depois que eu virei homem, eu deixei as coisas de menino. Depois que eu cresci, depois que eu alcancei a maioridade, depois que eu amadureci, as coisas de menino ficaram para trás. Louvado seja Deus. A maturidade, ela influencia na sua visão. Hebreus 5:12, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Aleluia. Perceba quando isso é sério, quando isso não é levado muito a sério na prática, mas perceba quando você tem maturidade. Vou dizer para você, irmãos, todo dia eu peço a Deus, porque eu me lembro daquela passagem. Eu não lembro disso, se está em Tiago, acho que está em Tiago Provérbio, né? Aquele que não tem sabedoria peça, né? Não lembro exatamente o versículo, mas é uma passagem que eu estou, Senhor, me dá sabedoria, Deus não aguenta mais. Senhor, me conduz, me dá maturidade, Senhor. Me dá, Senhor, porque, irmãos, muita coisa eu não caí por causa da maturidade. Não é tão fácil não, irmãos. Tem coisas que você está de pé aqui, em muitas situações, que vocês estão hoje aqui porque você se posicionou como uma pessoa madura, uma pessoa que é curada e sarada. Porque se você não fosse, a gente cai por isso. Porque se você não fosse, Hebreus 5:12 diz assim, ó, louvado seja Deus. Aleluia. Hebreus 5:12 diz assim, aleluia. 5:12, Hebreus 5:12, 5:12. Presta atenção nisso aqui, irmãos. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisa de alguém que nos ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Meu Deus. Ainda precisam de leite e não pode ingerir alimento sólido. Que se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir
entre o certo e entre o errado. Maturidade. Aleluia. Lembra de João 19? Ele vai falar, quando Jesus estava na cruz, aquela passagem que Jesus olha para Maria e diz, estava lá Maria Madalena, Maria, João, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E aí eu estava me lembrando também dessa passagem, refletindo sobre essa mensagem. E aí Jesus ali na cruz, né, prestes a ser crucificado, e os soldados zombando dele. Eu vou conjecturar, isso não está na Bíblia, né? Mas quem sabe os soldados olhavam assim, né? Olha só como nós estamos humilhando ele. Olha só como ele está aí humilhado. Olha só como ele está aí rejeitado. Olha só como ele está sendo castigado. Olha só como ele está sofrendo. Olha só como está padecendo. E João ali, observe como a maturidade influencia na sua visão. E creio eu conjecturando que João olhando para Jesus está se cumprindo a palavra. Aleluia. O propósito está se cumprindo. As coisas estão caminhando na direção. Quem sabe os soldados ali com os olhos da carne e maturidade. Olha só o que nós estamos fazendo com ele. Se sentindo tal porque é o rei que eles derrubou. E João ali, aleluia, os projetos de Deus estão se concretizando. E João na visão de maturidade, não olhando para a realidade, porque a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Porque se muitas vezes for olhar para a realidade, a gente vai parar porque não enxergamos muitas vezes quando olhamos. Muitas vezes, irmãos, nós temos que ter maturidade de enxergar com a visão. Porque naquele momento que Deus olha para Ezequiel, o Espírito de Deus leva Ezequiel 37, aquele vale de ossos sequíssimos. Qualquer ser humano na visão imatura, carnal, olhar não tem mais saída. Qualquer ser humano olhar para mim, para você na prova, dizer assim, essa prova aí, ela vai correr dessa prova. Olha a palavra que estão fazendo com ela. Olha a palavra estalhada, eu estou batendo nela, ela ainda está ali. Aleluia. Olha a palavra estalhado. Faz tudo que eu posso, o que a aposta manda é puxa saco, e você não. Estou debaixo da palavra. Olha a palavra estalhada, olha só o que fizeram com ela ainda está ali. Eis-me aqui. Não. Um maturo visionário, eu estou debaixo da promessa. Está se cumprindo o que Deus quer, não o que eu quero. Porque quando eu sou maduro, eu entendo que não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer. A minha vontade não prevalece, mas a vontade de Deus, ela prevalece na minha vida. Eu querendo ou não, eu concordando ou não. Louvado seja Deus, porque eu sou uma pessoa madura. E se você quer saber, pelo menos comigo, 100% das minhas vontades foram mudadas. Assim, eu só pensava besteira. Filho, Senhor, nada do que eu planejei, é tudo diferente. Me dá graça para suportar. Falei, meu Deus, como eu era imatura, como eu só pensava besteira. Se tu deixasse no meu comando, eu estava até morta já. Nem viva mais eu estava. Você entende, irmãos? Infelizmente, é um assunto onde não ser muito pregado, maturidade. Mas precisamos sim lembrar dele o tempo todo para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento, para que nós venhamos crescer em Cristo e junto com nós a obra cresce, junto com nós a igreja cresce, junto com nós tudo flui com um pouco mais de maturidade. Louvado seja Deus. Lembra de Davi? Estava lembrando dele também que eu estava refletindo. 1 Samuel 17. Quando Davi, todo mundo sabe que ele era pastor de ovelha, e quando ele se prontifica a encarar aquele gigante, quantos acreditaram que ele era capaz? Ninguém, só ele e Deus. Os irmãos, quem sabe, você só serve para ser pastor de ovelha. Mas Davi estava lá, Davi entendeu, ele creu naquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele podia muito bem parar, quando todos ali, Saul, até seu chefe, Saul, o rei, dizia, achava que ele não era capaz, achava que ele não tinha condições. Ele podia parar, ele podia, eu sou incapaz, estão me criticando, estão falando de mim, estão me julgando, mas ele não parou, sabe por quê? Porque ele era curado de suas emoções. Davi era maduro emocionalmente, entende a importância, irmão. Não dá para caminhar em rumo ao alvo, à plenitude do que Deus tem, ao chamado, ao propósito, ao que Deus vai fazer. Menino, irmão, sem amadurecimento. E Davi, quando ele estava ali pastoreando ovelhas,
com isso? Você tem que amadurecer a nível da responsabilidade que Deus colocou sobre os seus ombros. Você precisa amadurecer a nível do que Deus tem para você. Logo, se você é um obreiro e Deus ele te chamou como pastor, você precisa adquirir a maturidade de pastor. Mas alguém pode dizer, não, mas ele vai querer se comportar como pastor. Não vai não, sabe por quê? Porque a maturidade vai fazer ele entender qual é o lugar dele, esperar o tempo de Deus e permanecer na posição certa. Agora o que você não pode é retroceder. Ser um pastor com maturidade de obreiro. Ser um pastor com comportamento de obreiro. Isso aí você pode. Porque você é pastor, tem que se comportar como pastor. Aleluia. Porque você não vai retroceder. Porque a palavra de Deus é avançar. Se eu for missionário com comportamento de quem não faz a obra, eu estou retrocedendo. Depois de homem virando menino. Mas você pode muito bem se comportar, aleluia, com a responsabilidade daquilo que Deus colocou sobre o seu ombro. O seu amadurecimento tem que ser elevado. Porque você precisa enxergar lá na frente. Se o que Deus tem para você lá na frente é grande, você enxergar o que está hoje, aquilo que você vai alçar. Você tem que enxergar grande. Você tem que avançar. Você tem que conquistar território. Aleluia! Meu Deus! Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, você tem que avançar. Você não pode retroceder. Perceba que às vezes, irmão, outra coisa que Deus ardeu no meu coração. Perceba que às vezes a igreja, não falando de modo geral, apóstolo, pode visitar a igreja, não estou falando para ninguém não, em nome de Jesus, siga a doutrina da sua igreja. Mas então eu sou muito observadora. O que eu não falo, eu observo. E perceba que muitas vezes a igreja precisa bater na mesma tecla o tempo todo. Perceba que muitas vezes eu falo de restauração em janeiro, falo de restauração no evento de junho e falo de restauração no evento de dezembro. A palavra de Deus vai dizer, deixa eu me lembrar onde foi, Hebreus 4, 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como espada de dois gumes, capaz de discernir, separar juntas e medulas. E se essa palavra é eficaz, por que eu tenho que ouvir de janeiro a dezembro falar sobre restauração? Falar de cura, falar de chamado, falar de santidade, falar de unidade. João 8,36, se pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. E quando eu tenho um bispo, que tem que ser ministrado, o tempo todo falando a mesma coisa, aí eu me pergunto, Senhor, será que eu fui liberta mesmo? Será que verdadeiramente eu fui liberta pelo poder da palavra que é ministrada? Será que realmente eu fui liberta pelo que está escrito aqui? Meu Deus. Porque uma vez que eu fui liberta, eu fui ministrado sobre restauração, a palavra então eu fui liberta, pula etapa. Eu não vou precisar mais ser ministrado com a restauração, sabe por quê? Porque eu já fui restaurado, porque eu já fui transformado, porque o propósito de Deus ele se cumpriu. Porque à medida que eu preciso de janeiro a dezembro, restauração, santidade, unidade, perdão, significa que eu ainda não estou transformado. Eu estou impedindo a obra de Deus de avançar, sabe por quê? Porque este ano é isso aqui, no ano que vem que é lá, obra, almas, transformação, ampliar a visão, tem que mudar, irmãos. Rabaço de Rabaço de Rabaçai. Temos que evoluir, irmãos. Temos que evoluir, irmãos. Glória seja Deus. Temos que avançar. Você não precisa ficar sendo tratado o tempo todo pela mesma coisa. Você não precisa o tempo todo. Entenda o que Deus ele quer de você. Entenda o que Deus ele tem falado para você. Louvado seja Deus. Sabe por que é necessário avançar? Porque lá fora tem um povo dependendo do meio do seu despertamento. Aleluia. Nós não podemos focar só aqui dentro. Tem que trocar e nós irmos avançando para alcançar lá fora. Tem um povo dependendo de nós. A gente não pode focar aqui dentro. E à medida que você não entende a administração, o foco fica aqui dentro. E o reino de Deus lá fora deixa de ser alcançado e expandido. As almas lá fora deixam de ser alcançadas. Lá fora tem um povo sedento, sofrendo, padecendo. Porque eu e você não estamos maduros o suficiente. Porque eu e você não entendemos o propósito de Deus é suficiente. Lá fora tem um povo perecendo porque nós não estamos avançando. E essas almas Deus vai cobrar de nós.
festividade em festividade para tratar crente. Rabassurianda, Abassai, cadê as almas? Ramanagaço, decanta, Abassai. Ripalabaço, decanta, Rabassurianda, Abassai. Cadê as almas? Ramanagaçai. Ripalabassai, Calamanagaçai. Aleluia, amadurece. Precisamos amadurecer enquanto há tempo. Precisamos despertar. Precisamos entender, clamar a Deus por cura da alma, por cura de nossas emoções, para que nós venhamos verdadeiramente adquirir os frutos do Espírito Santo. Porque quem tem os frutos do Espírito Santo é maduro. Os frutos do Espírito Santo te adquire. A pessoa olha assim. Às vezes, Bissa, você passa por cada situação, a senhora, não fala você, não manda de falar, mas a senhora. Às vezes a pessoa passa por cada situação. Aleluia, Deus. E quem olha assim, você vê o diabo lá, o soldado do diabo, fica lá assim, vai cair, viu? Dessa vez ela cai. Dessa vez ele cai, dessa vez ele não vai aguentar. Mas Deus, ele vai lá e te sustenta. Porque você é bom, não. Porque você está vindo e dizendo que você não vai aguentar. E porque muitas vezes, para falar a verdade, até a gente acha que não vai aguentar. Vai, me joga no chão, Senhor, eu não vou aguentar. Se tu não botar a tua mão, tu sabe que eu vou desfalecer, porque eu não tenho força. Eu não tenho força para ficar de fé. Eu não tenho força para resistir a esse ataque. Você tem um discernimento, tem a maturidade de que precisa lutar contra isso. Você não se entrega. Você luta, sabe das suas debilidades. Reconhece a sua fraqueza, reconhece o seu estado de miserabilidade. O apóstolo Paulo vai dizer: miserável é o homem que eu sou. Meu Deus, glória. Eu reconheço todo esse meu estado, mas eu estou ali diante de Deus continuamente. 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Eu estou ali cuidando com o Senhor, tem misericórdia. Senhor, me dá força, Senhor, me dá maturidade, Senhor, me ajuda a seguir o teu caminho, Senhor. A minha vontade está gritando, meu eu está falando mais alto, mas eu não quero isso, porque eu sei que isso não é a tua palavra. Eita, Jesus! Deus vai lá e ouve a oração do contrito e quebrantado. Me dá força, me dá vigor, levanta, e restaura, e sustenta, e transforma, e muda aquele cativeiro. Porque Deus não resiste. Uma alma rasgada reconhecendo o teu estado diante dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus não despreza. Grita, irmão. Grita, sai do salto. Diante de Deus, rasga. Rasga diante de quem for. Eu costumo dizer: conheço as minhas falhas. O salmista também vai dizer: eu conheço meus pecados. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos olhos. Por em pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu costumo dizer: dele eu não posso esconder, vou esconder de quem mais? Daquele que pode me curar, me transformar, daquele que é santo, tu me cai, se constrange diante da santidade de Deus. A gente não pode esconder, vou esconder de quem mais? Meu Deus. Eu grito: Senhor, tem misericórdia. E quando está estranho, eu pego mais íntimos e grito: ora por mim, porque eu estou achando que eu não vou suportar. Eu grito, irmãos. Maturidade. Isso é maturidade. Louvado seja Deus. Eu coloquei aqui, são vários, irmãos, mas eu coloquei aqui que o Senhor colocou no meu coração. Perfil de pessoas maduras. E, consequentemente, o contrário é de gente imatura. Eu fui colocando, tem vários, mas eu fui colocando o que o Senhor colocou no meu coração. Se eu te for perguntar aqui, cada um podia falar um perfil, né? Mais de 10. Mas essas coisas é perigo, para que o Espírito indireto não tome conta. Então eu vou falar os que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pessoas maduras, irmãos, elas se conectam mais com os princípios e fundamentos de Deus do que com as suas emoções. Pessoas maduras, aleluia, não tem compromisso com as suas emoções. O compromisso dela, eu estou sentindo isso, mas o princípio diz o quê? Eu estou com vontade daquilo, mas a palavra diz o quê? E aí você vai pegar a sua vontade, se submete ao princípio e à palavra. Aleluia. Pessoa madura, ela só recebe o que vem de
Deus. Aleluia. Ah, Nádia, você é feia, é com isso. Sou meu, o problema é meu. Você, sim, eu vou ficar preocupada com o que há, você pensa, deixa de pensar, fala, deixa de falar. Meu Deus. Pensa o que quiser, fala o que quiser. Só barriga tá grande, tá mesmo, vou ser feliz com ela. Eu vou ficar preocupando. Ai, minha irmã disse que o irmão disse que a barriga tá grande, né? Eu vou perder meu tempo sofrendo com o que é desnecessário. Entenda o que eu quero dizer. Ouça, peneira, bota uma peneira aqui, ó. Uma peneira aqui, você vai sofrer menos, vai causar menos problemas, sabe para quem? Para você, para o irmão, para a igreja. Bota a peneira no ouvido. Pessoas maduras só recebem o que vem de Deus. Se não vem de Deus, está recebendo para quê? Aí o diabo vai lá, embrulha e manda uma encomenda. Você vê que é do diabo e recebe. Eu não entendo isso. Maturidade, irmãos. Uma pessoa madura já abriu mão de você mesmo, do seu eu, da sua vontade. Eu só me lembro de Mateus 26, a partir do 36, onde Jesus disse: se possível, faça de mim esse cálice, mas todavia, que não seja como eu quero. Mas ele fala para Deus essa passagem: se possível, faça de mim, Senhor, este cálice. Mas a pessoa madura entende, irmãos, tem que negar. E quanto mais você nega o seu eu, mais você amadurece. Quanto mais você rejeita, quanto mais você se renega, quanto mais você renuncia, mais o seu nível é elevado. Uma pessoa madura sabe o seu lugar e assume o seu papel. Eu vou deixar a passagem, não vou ler, mas está lá uma das referências, 2 Timóteo 4, 5. Uma pessoa madura é visionária, eu já falei aqui. Eu estou vendo aqui a realidade de hoje. Se você olhar para a minha realidade, eu parava. Se você olhar para a realidade e dizer: Senhor, eu estou achando que é coisa da minha cabeça. Mas uma pessoa visionária está olhando não para o que está vindo, mas para o que Deus disse que quer fazer. E nossos olhos têm que estar focados lá no que Deus falou, não no que eu estou vendo. Porque há muita diferença do que eu estou vendo com o que Deus vai fazer. Há muita diferença. Então eu prefiro ficar com o que Deus vai fazer. Eu prefiro ficar com a palavra que Ele proferiu a meu respeito. Eu prefiro ficar com o que Ele liberou sobre o meu ministério. Eu prefiro ficar com a palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Uma pessoa madura, aleluia, suporta.